Olá! Sabe uma coisa curiosa? Às vezes, para a gente se entender de verdade, o primeiro passo é olhar para quem a gente não é. É exatamente essa ideia fascinante que a gente vai explorar hoje. Uma ideia do grande antropólogo brasileiro Roberto da Mata. A proposta é usar o mundo como se fosse um espelho para nossa própria sociedade. E para começar, vamos pegar uma coisa que parece super simples, até trivial, mas que o da Mata usa de um jeito genial para mostrar a complexidade que existe por trás das nossas ações mais comuns. Pensa aí, por que a gente come bolo de aniversário? A resposta parece óbvia, não é? Só que, como a antropologia mostra, por trás de um gesto simples assim, tem um universo de significados escondidos. A verdade é que pode ser por todos esses motivos ao mesmo tempo. E outros mais. Um simples bolo vira, de repente, um ato de nutrição, um elo social, um símbolo da passagem do tempo e até, quem sabe, uma competiçãozinha de quem faz o melhor doce. É isso que torna um comportamento humano tão incrível. Uma única ação está sempre carregada de um monte de significados. E aqui a gente chega no grande desafio das ciências sociais, que o exemplo do bolo ilustra perfeitamente. Diferente de um fenômeno da natureza, um evento humano nunca tem uma causa só, uma única explicação. É sempre uma teia, uma rede bem complexa de significados. Essa complexidade toda nos leva a fazer uma distinção que é fundamental. Estudar pessoas, afinal, não é a mesma coisa que estudar, pedras ou planetas. Existem, basicamente, dois tipos de ciência. De um lado, as ciências naturais. Elas lidam com fatos que dá para isolar, repetir num laboratório, observar com um certo distanciamento. Do outro, as ciências sociais, que estudam eventos que são únicos, complexos, e onde o próprio pesquisador faz parte daquele mundo que ele está observando. É só pensar de novo na festa de aniversário. Mesmo que a gente reunisse as mesmas pessoas com a mesma comida e a mesma música, aquela atmosfera, aquele clima da festa original, seria impossível de recriar. Porque eventos sociais são assim, históricos, únicos. Não dá para simplesmente repetir o experimento. Mas de todas essas diferenças, tem uma que o da Mata aponta como sendo a mais radical de todas. Aquela que realmente define o que é a antropologia. Para entender isso, vamos usar uma analogia do próprio da Mata. Um cientista pode observar uma baleia por anos, medir, classificar, analisar o comportamento dela. Claro que não, né? A baleia vai continuar a vida dela totalmente indiferente às teorias que foram escritas sobre ela. É uma relação de mão única. O objeto de estudo não fala, não questiona, não rebate. E aqui vem a grande virada. O objeto de estudo de um antropólogo é um ser humano. É um sujeito que pensa, que interpreta, que concorda, que discorda. Essa pessoa pode ler o que foi escrito sobre ela e dizer, opa, peraí, não é bem assim. E essa interação, isso muda absolutamente tudo. Então, o ponto central é este. Quando a gente estuda outras pessoas que podem nos responder e nos questionar, a gente é forçado a olhar para nós mesmos. Cada cultura diferente acaba funcionando como um espelho. Tá, mas como é que esse espelho funciona na prática? Vamos ver um exemplo bem concreto que o da Mata estudou. O jeito como diferentes culturas dão nomes para as pessoas. Olha só que interessante. Para os indígenas Timbira, os nomes não servem para individualizar, mas sim para criar laços sociais. O nome conecta a pessoa a um tio, a um grupo. Já para o Yanomá, o nome é algo tão individual que é secreto. É quase como a essência da pessoa. E no nosso sistema? Bom, a gente usa o nome para definir e isolar o indivíduo, quase como uma propriedade privada. É exatamente aqui que a mágica do espelho acontece. Ao entender um sistema que usa nomes para conectar, a gente percebe, de repente, que o nosso sistema, aquele que a gente achava normal, na verdade tem um objetivo bem específico: separar, individualizar. O nosso normal se revela como uma escolha e não como a única opção. Com isso, a gente chega no coração do método antropológico que o da Mata nos apresenta. A palavra-chave é essa aqui: relativizar. E olha, isso não significa que tudo é relativo e que não existe verdade. Não é nada disso. Relativizar aqui é o exercício de usar a comparação para tirar as nossas próprias práticas do piloto automático, para conseguir finalmente analisá-las de um jeito mais crítico. O processo, então, é basicamente este. Primeiro, a gente olha para o que é estranho, para o diferente e tenta entender. Depois, a gente compara com o nosso jeito de viver. E, por fim, nesse processo, o nosso próprio dia a dia se torna estranho, revelando todas as regras e valores que a gente segue sem nem perceber. E para fechar, fica a provocação. Olhando através desse espelho da antropologia, que costume,
Que hábito ou que certeza do nosso cotidiano que parece tão óbvio, talvez seja na verdade só uma entre infinitas outras possibilidades?